Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de maio de 2017. Por que não conseguimos nos lembrar dos nossos primeiros anos de vida? Fenômeno conhecido como amnésia infantil faz com que a maioria de nós não costume ter memórias reais de eventos ocorridos antes dos 3 ou 4 anos de idade. Foto Fabrizio Bensch-Reuters. Fenômeno conhecido como amnésia infantil faz com que a maioria de nós não costume ter memórias reais de eventos ocorridos antes dos 3 ou 4 anos de idade. Foto Fabrizio Bensch-Reuters. Fenômeno conhecido como amnésia infantil faz com que a maioria de nós não costume ter memórias reais de eventos ocorridos antes dos 3 ou 4 anos de idade. Foto Fabrizio Bensch-Reuters. Faça um esforço e pense qual é a primeira lembrança que você tem. E quantos anos tinha nesta época? É bem provável que as recordações sejam de quando você tinha 3 ou 4 anos de idade no máximo. Porque não costumamos nos lembrar do que aconteceu no início de nossas vidas. O fenômeno tem um nome: amnésia infantil. Nenhum de nós se lembra de algo anterior aos 2 ou 3 anos de idade. A maioria não se recorda de nada que ocorreu antes dos 4 ou 5, diz Catherine Loveday, da Universidade de Westminster, no Reino Unido. A idade da primeira lembrança varia, mas, normalmente, pessoas se lembram de coisas como cair de bicicleta, momentos que foram importantes. A idade média de nossas primeiras recordações é 3 anos e 4 meses, mas, como Loveday destaca, há quem possa se lembrar de eventos anteriores. Afinal, uma criança de 2 anos de idade pode reconhecer pessoas e lugares, isso requer memória. Mas, neste caso, estamos falando da memória episódica, relacionada a acontecimentos autobiográficos, momentos, locais, emoções e outros dados de contexto que podem ser evocados explicitamente. Curva de esquecimento. Para explorar como nos recordamos, pode ser uma boa ideia começar pela forma como esquecemos. No final do século XIX, o alemão Hermann Ebbinghaus, pioneiro no estudo da memória, inventou experimentos para testá-la. Primeiro, aprendeu centenas de listas de palavras sem sentido. Depois, mediu quanto tempo levava para voltar a aprender as listas após períodos de tempo que iam de 20 minutos a 1 mês. Assim, ele chegou à conclusão de que nos esquecemos de forma totalmente previsível. A curva do esquecimento, batizada por ele a exponencial, nos esquecemos mais intensamente de início e, depois, o processo se atenua. Se, por exemplo, você estudou alemão no colégio e depois parou, notou que o número de palavras de que se recorda caiu rapidamente no primeiro ano, mas que, depois, o ritmo desse esquecimento foi caindo. Outra coisa que Ebbinghaus descobriu foi que essa curva muda com a idade, que as crianças se esquecem mais rapidamente. O cérebro está se desenvolvendo rápido. O cérebro de um bebê de 1 ano tem mais conexões que em qualquer outro momento de sua vida, explica Loveday. Uma das atividades necessárias para o funcionamento cerebral é a poda, ou seja, desfazer-se de algumas destas conexões, como se estivéssemos cortando uma árvore para que ela cresça mais saudável. Nesse processo, explica a especialista, possivelmente perdemos memórias. Além disso, há cientistas que têm estudado a importância da linguagem, as palavras que nos ajudam a estabelecer memórias, acrescenta. Eles dizem que não nos lembramos de coisas que envolvam um conceito específico até entendê-lo. Ou seja, uma memória que envolva uma bicicleta pode se fixar quando somos bem novos.
Mas crianças não incorporam conceitos como desagrado ou insatisfação antes dos 5 anos, então, não nos lembramos de algo ligado a esses conceitos que tenha ocorrido antes dessa idade. A ideia é que não codificamos uma memória antes de ter um conceito linguístico para cada dado específico. Além disso, hoje sabemos que a região do cérebro conhecida como hipocampo é chave para codificar e armazenar a memória episódica, e o hipocampo não amadurece até uma fase posterior da infância. Tudo isso afeta a capacidade do cérebro de reter essas primeiras recordações. Jorge Andréa, em seu livro Forças Sexuais da Alma, afirma que a organização psíquica humana pode ser apreciada na tríade consciente, superconsciente e inconsciente. As duas primeiras zonas, a consciente e a superconsciente, a fazerem parte da organização material, estariam estribadas nos neurônios da zona encefálica, onde o trabalho psíquico comumente se afirma no trabalho do intelectualismo analítico, isto é, a conclusão do trabalho da zona consciente é o trabalho do nosso cotidiano, não existindo dúvida sobre seu entendimento. A zona superconsciente seria uma elaboração consciente mais avançada, onde o trabalho analítico consciencial tivesse possibilidade de ampliação numa síntese. Seria como se o consciente, percebendo, dentro de suas possibilidades, a desenvoltura do inconsciente, haveria uma percepção em faixas mais desenvolvidas, cuja essência do fenômeno pudesse ser registrada. Seria um fenômeno intuitivo, sem análises, desenvolvida na zona consciente, porém com foros de certeza e veracidade. A percepção superconsciente representaria a posição fenomênica intermediária entre o trabalho do consciente e os complexos mecanismos do inconsciente. A zona espiritual ou do inconsciente apresentaria uma série de camadas, com funções apropriadas, onde poderíamos discernir um centro emissor de todas essas energias que, pela sua condição de pureza e perfeição, denominamos de inconsciente puro. Seguindo-se do centro para a periferia, isto é, do espírito para a matéria, em outros termos, do inconsciente para o consciente, perceberíamos uma zona espiritual onde estariam gravados todos os elementos adquiridos nas diversas experiências, com incorporação das respectivas aptidões, o que nos levou a denominá-lo de inconsciente passado ou arcaico. Esta zona reteria todos os elementos das vivências de um determinado ser, cujo caminho será de infinitas possibilidades. Existiria uma outra camada mais periférica que, em virtude de sua atuação bem próxima da zona consciente, como que se relacionando com a zona material atuante, denominados de inconsciente presente ou atual. Ainda poderíamos acrescentar no esquema do psiquismo corpo mental envolvendo o inconsciente atual. Quanto a esta camada ou campo, temos que nos louvar nas informações espirituais, porquanto não existem possibilidades de conhecimento dessa zona pelos seus reflexos na zona consciente. Pelo que nos fala o espírito André Luiz, ela representa o envoltório sutil da mente. Poderíamos dizer que nessa região, possivelmente, o perispírito encontra os seus alicerces. A camada intermediária que poderá oferecer todas as condições de adaptação, entre corpo espiritual e periferia corpórea, seria o psicossoma ou perispírito. É na rede perispiritual que os canais do psiquismo encontram autênticos caminhos de entrosagem de energias. Essa explicação foi necessária para compreendermos o que o livro Missionários da Luz do Espírito André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e em E a Vida Continua, André Luiz, no capítulo 16, faz também referência ao fenômeno da miniaturização, que seria a causa da perda momentânea da memória.
Esse processo de redução de tamanho ocorre para que o espírito possa se acoplar à célula-ovo, produzida pela mãe, que é microscópica. A essa altura, ele já se desvestiu de sua veste perispiritual. Assim, a forma reduzida do corpo mental se integra ao corpo da mãe, num processo semelhante à magnetização. O embrião, à medida que vai se desenvolvendo, multiplica o número de células e aumenta a área de fixação do corpo espiritual, o qual se prende às moléculas do corpo físico em formação. Ao concluir a gestação, teremos um recém-nato constituído de um grande número de células que comporão as malhas da rede que retém o corpo espiritual. No processo de redução volumétrica ou miniaturização, as moléculas perispirituais se aproximam, reduzindo os espaços intermoleculares. A perda de atividade vibratória e a redução da energia cinética determinam a aproximação molecular, como do vapor d'água ao se esfriar, condensando-se em água líquida. A redução volumétrica acompanha-se de progressiva perda de consciência do espírito, variando o grau dessa perda de acordo com o nível evolutivo da entidade reencarnante. Há espíritos que mantêm sua consciência até adiantadas fases de gestação, enquanto outros a perdem logo no início do processo. Quando mencionamos o esquecimento ou perda da consciência do passado, esse conceito tem sido confundido com o de perda das informações. Contudo, essas não se perdem, apenas são arquivadas e bloqueadas na sua expressão. O esquecimento temporário é imprescindível à estabilização psicológica frente a situações kármicas de reencontro familiar e outras necessárias à evolução do espírito. Assim, passam a conviver no mesmo lar espíritos afins e espíritos antagonistas buscando a aproximação, o perdão e o amor. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de maio, por Feijão.